Graça e paz, queridos irmãos. Eu ia fazer uma oração, mas eu acho que as palavras ditas pelo Kennedy quanto às eleições são suficientes. Confiamos na soberania do Senhor, nós manifestamos nossa opinião quando votamos, mas então a resposta certa vem da boca de Deus. E às vezes para nos abençoar, às vezes para nos disciplinar, mas de qualquer forma essa vontade é boa, agradável e perfeita. Amém? Nós estamos concluindo hoje a jornada no Evangelho de Marcos. Vimos tantas coisas, tantas lições preciosas e é uma tarefa quase que impossível, e eu não sei se eu sou o pregador adequado para resumir o livro de Marcos, já que na primeira vez que nós pregamos o livro de Marcos, pregamos só um versículo, e foi uma mensagem de 1 hora e 5 minutos. Agora eu preciso resumir o Evangelho de Marcos. Mas antes de fazer isso, eu queria contar para vocês a respeito de Jim Elliot. Jim Elliot e mais 4 companheiros dele. Muito jovem, acabado de completar 16 ou 17 anos, ele sentiu uma paixão tremenda para pregar o Evangelho e ser um missionário. E então passou a estudar e dedicar-se. Ele estudava no Wheaton College, e lá ele não estudava disciplinas como filosofia, economia e outras coisas que faziam, introdução à economia, que faziam parte do bojo do curso de teologia daquela faculdade, porque ele dizia que falava a respeito de coisas que ele não se apegava e que ele não tinha interesse em saber, e atrapalhavam a visão dele daquilo que era eterno. Ele então passou a estudar muito a palavra, e ele participava de congressos de missões em diversos lugares. Tal era a paixão dele pelo Senhor e pelo estudo da palavra, que ele foi convidado pela igreja dele a se tornar um professor de escola bíblica dominical. E ele disse assim: essa igreja já tem Moisés, essa igreja já tem os profetas, essa igreja já tem pregadores. Meu coração está em tribos indígenas da Amazônia, que não tem nada disso. E nas palavras dele, eu penso que os cheques que vocês assinam e a poeira na Bíblia de vocês é que vai condenar vocês. Mas eu não preciso ficar aqui. Eu quero ir embora dessa igreja. E eu quero ir para a Amazônia. Você pode sentir nessas palavras o coração de um jovem apaixonado por missões, que às vezes, e talvez poderia dizer alguma coisa que você não diria, mas fazia parte das convicções que ele tinha. E ele queria um grupo que pudesse ir com ele. E depois que ele conversou com um missionário que trabalhava aqui no Brasil, essa paixão dele pelo campo missionário entre os índios da Amazônia aumentou cada vez mais. E eles terminaram indo para o Equador. E quando perguntaram para ele: você tem certeza? Você é um rapaz tão capacitado, você é um rapaz tão forte. De fato, ele tinha um físico avantajado e ele treinava bem o físico dele. Você tem certeza que você não quer ficar aqui? Há tanta coisa que você pode ganhar aqui. É quando ele meio que repetiu uma frase de Philip Henry, pai do famoso teólogo Matthew Henry, que escreveu um comentário bíblico ainda hoje lido. Escreveu no século 18, 19, e ainda hoje é lido. E ele citou então essa frase em que ele diz: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter, para ganhar o que não pode perder. E assim ele foi para o Equador. E ali, junto com os amigos, ele começou a se aproximar e tentar se envolver com a tribo indígena no Equador. Mas havia uma tribo em especial que chamava a atenção dele. Era uma tribo de índios que era vizinha à tribo onde ele estava.
A fama desses índios é que eles eram cruéis, perversos. Sequer outras tribos indígenas podiam chegar onde eles estavam, porque eles corriam risco de receberem lanças no seu peito e serem mortos por esses índios, tal a crueldade que eles tinham. Eram extremamente isolados e extremamente avessos a qualquer outro povo, a qualquer outro grupo que não fosse a tribo dele. O relacionamento deles é só entre índios da própria tribo, e nem índios de outras tribos eram aceitas por ele. E Jim Elliot, juntamente com Nate Sands, que era o cara mais impressionado com isso, e que era um piloto de avião, eles disseram: nós precisamos dar um jeito, porque se nós não fizermos algo, o governo do Equador vai vir e vai matar aqueles índios, por causa do risco que eles são. Eles precisam ouvir o evangelho e serem transformados. E então eles pegaram o avião e começaram a voar, sobrevoar aquela tribo, e eles desciam presentes para aquela tribo. E daqui a pouco aquela tribo começou a devolver presentes para eles, numa espécie de balde que descia daquele avião. O avião fazia um movimento circular, de tal maneira que uma corda, ela ficava como presa, ela ficava inclinada para o centro daquele circuito, daquela órbita que o avião fazia. E ali os índios podiam trocar presentes com a equipe de Jim. Então, um dado momento, eles decidiram pela fé arriscar-se e pousar. E ao pousar, um daqueles índios se aproximou deles. Eles conseguiram uma certa comunicação com esse índio em particular. E começou a contar qual era a intenção deles e o que é que eles queriam ali. O índio demonstrou interesse e parecia realmente querer aquele relacionamento. E ofereceu a Jim Elliot e a sua equipe que pudessem da próxima vez pousar o avião numa margem do rio que ficava próxima à aldeia. O que Jim Elliot não sabia é que aquele índio estava preparando uma armadilha para ele. E quando o avião pousou, aqueles homens desceram. E ao descer, eles foram flechados, ou melhor, receberam lanças em seus tórax e morreram ali à beira do rio. A filha de Jim Elliot, juntamente com a sua mãe, decidiram que não sairiam dali. E pela graça de Deus, eles conseguiram, a esposa de Jim, a filha de Jim, que quando o pai morreu, tinha alguns meses de vida, conseguiram pregar o evangelho para aquela tribo. Em 2015, 45 anos depois da morte de Jim, um desses índios estava na Inglaterra, testemunhando de que nunca tinham visto um homem com um poder que Jim Elliot tinha. E ele disse: Jim Elliot viu a mesma coisa que eu vi enquanto ele estava morrendo, porque foi eu que atirei a lança nele. Os céus estavam abertos e uma luz descia de lá, e se podia ver o reconhecimento do céu, da fé e do amor que Jim Elliot tinha pelo evangelho. Que testemunho fantástico, queridos. Sua esposa faleceu em 2015. E se você procurar no YouTube, você vai ver o testemunho dessas famílias que decidiram dar a sua vida por Cristo Jesus, para seguir de fato Cristo Jesus. Marcos, ele foi alguém que decidiu que ia seguir a Jesus, ia ser um missionário com Paulo e Barnabé, mas as pressões o fizeram fugir e desistir. Agora ele escrevia um evangelho para um grupo de pessoas em Roma que estava prestes a sofrer uma perseguição por Nero. E a pergunta é: valeria a pena perder a vida por causa de Jesus? Valeria a pena perder
bens por causa de Jesus, perder filhos por causa de Jesus, desse Jesus. Então Marcos, ele vai escrever e vai, durante toda a sua narrativa, vai validar essa declaração de que Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Jesus mesmo vai reivindicar isso nos textos, dizendo: eu sou o Filho de Deus, através dos milagres que ele fazia e das coisas que ele dizia logo após os milagres. De fato, vai haver uma ênfase em todo o Evangelho de Marcos em cima dos discípulos de Jesus, começando com o chamado dos primeiros discípulos no capítulo 15, até a demonstração de sua incredulidade durante todos os 16 capítulos. Não é mesmo, Vianney? Muita dúvida na cabeça dos discípulos durante os 16 capítulos. Muita incredulidade e dureza de coração. Mas porque o preço levantado por Jesus para ser um discípulo era muito alto. E aqueles discípulos teriam que pagá-lo se quisessem seguir o Senhor Jesus. E Jesus, enquanto isso, estaria confrontando os líderes judeus, os líderes religiosos judeus, mostrando para eles que a religião deles era falha. Há uma mensagem preciosa no centro desse texto, no centro do Evangelho de Marcos, e a mensagem é que Jesus, o servo de Deus, é um modelo discipulado, ele é o padrão de discipulado, cujo serviço vai confirmar a sua mensagem. Eu estou no slide seguinte, e cuja vida é um sacrifício para o resgate da humanidade. E esse modelo, o Jesus vai sair na frente dizendo, olhando para trás, dizendo para os discípulos: olhem por onde eu estou indo, porque aquilo que eu vou passar na frente de vocês, depois vocês vão ter que passar também. E aí então, o Evangelho de Marcos se organiza, segundo uma tabela que já foi mostrada para vocês, em duas partes. O serviço do servo, que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 10, e o sacrifício do servo, que vai do capítulo 11 até o capítulo 16. E aí nós poderíamos dividir essa primeira parte em duas e a segunda parte em três. Sendo que quando ele vai expor o seu ministério, há dois propósitos ali: autenticar que ele era o Messias, o Filho de Deus, e também levar os discípulos a seguir pelo caminho por onde ele deveria andar, o discipulado. Pode voltar para a tela anterior. Na segunda parte do Evangelho, que fala sobre o sacrifício, primeiro vai se intensificar uma oposição contra Jesus, e aí os líderes judeus vão tentar planejar como é que vão prender e matar Jesus. Logo em seguida, Jesus vai alertar para os discípulos que aquele templo que está ali vai ser destruído, com todo o sistema religioso que tem dentro dele. Todo aquele estilo de viver a fé em Deus vai se acabar juntamente com o templo. E por fim, Jesus vai para a sua vitória, a última semana de dor. Na semana em que ele é entregue aos soldados que vão machucá-lo, que vão torturá-lo, vão crucificá-lo, e depois ele vai ser sepultado por José de Arimateia e Nicodemos, mas 3 dias depois, ele vai ressuscitar, e passar 40 dias instruindo os discípulos sobre como eles deveriam andar. Ao final dos 40 dias, ele vai ser levado ao céu, e diz, Marcos 16, 19, que ele vai sentar à direita de Deus. E então os discípulos vão continuar a fazer aquilo que Jesus fez. Deixe-me mostrar isso um pouco mais detalhadamente. Agora vai ser interessante que você esteja com a sua Bíblia aberta, para poder perceber as coisas que nós vamos apresentar. Essa primeira parte do serviço do servo, nós temos do capítulo 1 ao capítulo 8, Jesus confirmando a sua mensagem, mostrando que ela é verdadeira, ainda que os líderes judeus estejam rejeitando essa mensagem. E um exemplo, o que nós vamos ver aqui, é desde o capítulo 1, reconhecimento de que Jesus era o Messias, porque Jesus cumpria exatamente o que diziam as profecias de Zacarias e de Malaquias, de que haveria um precursor, alguém que viria antes dele. João Batista apareceu. E então, mais uma vez é confirmado que Jesus é o Messias, porque quando ele é batizado na frente de João Batista, abre-se os céus e se ouve uma voz vinda de Deus, dizendo: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. E ali o Espírito desce como pomba sobre Jesus, a trindade toda junta confirmando que Jesus era o Messias.
Jesus então é tentado no deserto. E depois de ser tentado no deserto, ele volta para começar seu ministério com os primeiros discípulos. E então há um encontro, há um momento que ele está ensinando dentro de uma casa, em Marcos capítulo 2, versículo 1 e 12. E você vai perceber que, primeiro, nós temos um paralítico descendo do telhado. Ele estava deitado em uma maca, descendo sendo descido por alguns amigos, e quando ele é postado ali no meio, Jesus diz para ele: filho, os teus pecados estão perdoados. E você vai ver isso no versículo 5, Marcos 2, 5, os teus pecados estão perdoados. Olha só o que vai acontecer, nós temos um milagre e uma declaração de Jesus, que só pode ser dita por alguém que é Deus. Você consegue ver o que o texto está fazendo? Está mostrando que a maneira como Jesus autenticava ou reivindicava que ele era Deus, começava com a administração de um milagre. Jesus curava alguém, realizava um milagre e depois fazia alguma declaração que mostrava que ele é Deus. E isso é visto, é percebido pelos líderes judeus que estão lá. O versículo 6 diz que os mestres da lei ali presentes alegam: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus vai contra-argumentar em seguida. O que é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta e anda? Então, ele faz o milagre e diz: está vendo como eu posso declarar que sou Deus? Assim, Jesus, ele vai provar e vai mostrar para as pessoas quem de fato ele era. E isso é muito importante. Por que essa autenticação do Senhor é importante para mim? Por que ela é importante para você? Isso você vai ver durante todos os capítulos 1 a 8. Isso vai se repetir várias vezes. E por que isso é importante? Primeiro, porque ser discípulo de Jesus torna-se um privilégio quando de fato eu o conheço. Você tem ideia de quem é Jesus? Nosso mestre é alguém que tem um controle sobre a história, cumprindo as profecias que haviam no Velho Testamento a respeito do Messias. Portanto, ele controla detalhes. O simples fato de que o joelho dele não seria quebrado na cruz estava registrado nas Escrituras. Detalhes. Mas os detalhes estavam no controle do Senhor. Ele é alguém que controla a história. Ele é alguém que se esvazia da sua glória para se submeter voluntariamente ao plano do Pai. Alguém que resiste aos seus interesses pessoais, resiste à tentação de Satanás, resiste às tentações do mundo. Depois de 40 dias de fome, de sede, encarando feras no deserto, ele mantém a sua fidelidade ao Senhor. Nós estamos falando de alguém que é reconhecido por Deus como seu filho, é reconhecido pelos discípulos como filho de Deus, é reconhecido por viúvas que tiveram seus filhos devolvidos a elas, é reconhecido por um centurião que sequer tinha ideia de quem era Deus. Nós estamos falando de pessoas que testemunharam, que viram o seu poder. Até demônios que estavam possuindo pessoas diziam: tu és o Filho de Deus, e vieram para nos atormentar. Marcos está mostrando como os discípulos podiam ter contato com o Senhor e conhecê-lo profundamente. Ele sabia que aquele é um mestre que tinha poder e ao mesmo tempo compaixão com pessoas que estavam sofrendo com paralisia, com outras enfermidades. Ressuscitar um amigo, ressuscitar pessoas, expulsar demônios, diz o texto, não só porque ele tinha poder, mas porque estamos falando de alguém que tem compaixão, alguém que se importa com o meu sofrimento, alguém que se importa com o seu sofrimento. Nós estamos falando de um mestre que tem autoridade para perdoar o pecado das pessoas, das piores pessoas que você pode imaginar. Pescadores que não têm qualquer conhecimento e dignidade dentro de uma sociedade que valoriza posição e poder. Nós estamos falando de prostitutas que eram possuídas por 7 demônios e que ouviram do Senhor: os seus pecados são perdoados. Nós estamos falando de um cobrador de impostos corrupto que é chamado para ser discípulo de Jesus. Nós estamos falando de um ladrão perverso que estava na cruz e que ouviu: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Sabemos que nós temos um Senhor que perdoa os nossos pecados, um mestre que governa independente de uma parte daqueles que ouvem o Evangelho
serem enganados pelo diabo, de uma parte daquelas pessoas que ouvem o evangelho serem superficiais e não esperarem e quererem que a palavra fale profundamente no seu coração. Apesar de pessoas que ouvem o evangelho se ocuparem mais com as ocupações dessa vida, com as fascinações das riquezas, mas ele sabe que dentro daquela multidão, ele vai governar sobre pessoas que ouvem, creem, recebem a palavra com alegria e que vão dar frutos a 10, a 50, a 100 por um. Nós estamos falando de um reino que está sendo estabelecido, de um rei que está estabelecendo o seu reino. Um reino que estava começando naquela época como um grão de mostarda, muito pequenininho, mas que se expanderia, se tornaria uma grande árvore. E um dia todos se ajoelharão debaixo da copa dessa imensa árvore chamada Reino de Deus. Nós estamos falando do rei que tem autoridade sobre um máximo de coisas que você poderia imaginar e além daquilo que você pode imaginar. É esse que está sendo chamado, é esse que está chamando você para ser discípulo. É esse mestre que tem disposição para servir, até mesmo aqueles que não vão honrá-lo. É aquele mestre que vai servir aqueles que não voltarão para agradecê-lo. É aquele mestre que vai servir até ser crucificado. Eu sigo esse mestre. Eu sigo esse mestre que resiste à incredulidade daqueles que usam uma falsa religiosidade, uma religiosidade sem sinceridade alguma, mas que ele resiste e diz: você é hipócrita. Eu sirvo a um mestre que ajuda na incredulidade daqueles que se humilham diante dele, daqueles que dizem: Senhor, eu creio, mas ajuda na minha falta de fé, como o pai daquele garoto possuído por um demônio. Eu estou falando de um mestre que tem a verdade na sua boca e que nenhum dos mais sábios dos mestres da lei puderam resistir à sua sabedoria. Eu estou falando de alguém cuja palavra toca o coração de um religioso como José de Arimateia e o dobra diante dele, para que ele o adore e para que ele o sirva. Estou falando de alguém que não é governado por ninguém, que nenhum poder ou influência pode detê-lo, mas que por amor ele se entrega pessoalmente para sofrer o que for preciso, a fim de que todos aqueles que creem nele sejam resgatados do pecado e sirvam o Senhor. Entende porque era importante que Jesus provasse que ele era o Filho de Deus, quem ele era. Quando você pensa em tantas coisas que é o Senhor, você tem uma oportunidade de segui-lo, porque você quer segui-lo, é um privilégio para você, não é um peso. Não só isso, nós temos em Cristo um motivo para mudar a nossa forma de pensar, de falar e de agir. Eu estou pensando de alguém que passa a ser guiado pelo propósito de agradecer, ou melhor, de agradar esse mestre que apareceu. E não por suas paixões. É você olhar para o seu dia, quando você acorda até a hora que você vai dormir. Quando você conhece esse Senhor, você entende que de fato Ele é o Messias, o Filho de Deus. Então você passa a ser consumido pela ideia de agradá-lo e louvá-lo em tudo que você faz. Então você não estuda simplesmente porque você quer uma nota ou porque você quer passar no Enem. Você estuda porque você quer contemplar o que é revelado de Deus nas coisas criadas. Você trabalha não só porque quer ganhar dinheiro. Você trabalha porque você quer servir as pessoas com quem você trabalha. Você quer servir os clientes que você atende. E você tem interesse de que enquanto atende as pessoas, enquanto presta o serviço, resultado do seu trabalho, as pessoas possam ficar encantadas com o Deus que elas enxergam em você. Porque você já vive com um propósito diferente. O que você faz é com um motivo diferente. Você é um pai. Não simplesmente porque você um dia queria ter a alegria de ter um filho no seu colo e um filho para chamar de seu. Você é um pai porque você quer poder exercer a paternidade de tal forma que Deus seja glorificado, levando o seu filho a enxergar a glória de Deus na sua vida. Você é mãe não simplesmente porque você quer ter toda vez aquele rostinho bonito do seu filho na sua frente, mas é porque você quer que aquele rostinho bonito olhe para o Senhor.
E veja a grandeza do Senhor na sua vida. Você é filho e olha para o seu pai, não simplesmente como alguém que pode prover e proteger você, mas você quer ser um filho que possa refletir o caráter do Filho de Deus e o relacionamento do Filho de Deus com o Pai. Assim você pensa em ser marido e esposa. Percebe, queridos? Quando Deus se revela a nós, a gente enxerga quem Ele é, nós temos ideia de quem Cristo é. Então começa a saltitar em nosso coração o desejo de fazer as coisas para agradá-lo e não por uma paixão pessoal. As simples coisas do dia a dia, cozinhar, preparar um arroz com feijão, de tal forma que minha família glorifique ao Senhor por causa da maneira que eu fiz isso aqui. Assistir um jogo de futebol, não simplesmente para se orgulhar porque seu time ganhou, mas perceber que existem pessoas com habilidades tremendas que Deus concedeu a elas, para exibir um tipo de arte, um tipo de habilidade que você não é capaz de fazer e você se admira deles fazerem. Enxergar a grandeza de Deus em tudo aquilo que você faz. Foi por causa disso que o Senhor operou tanto milagre quando Ele esteve aqui. Mas prestem atenção. Qual é o sentido da vida de vocês? O sentido da vida de vocês é olhar para mim, admirar quem eu sou e por causa disso decidir que querem me seguir. Certamente que você vai ter um grande prazer em seguir alguém que você admira. Que se diga isso, os Twitters e Instagrams da vida. Basta admirar alguém, que o que você faz? Segue ele. Admira o Senhor. E você irá segui-lo. Logo depois, capítulo 8, 9 e 10. Depois que Jesus chega para Pedro e diz assim: Tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Você pode ver isso no capítulo 8. Logo que Jesus diz isso, começa uma sequência de declarações de Jesus, ensinando-lhes de que seria necessário que ele sofresse, veja isso no versículo 31, que ele fosse rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes sacerdotes, pelos mestres da lei, que ele fosse morto e 3 dias ressuscitasse. 3 vezes ele vai declarar isso. No capítulo 9, versículo 31. Perdão, no capítulo 8, no versículo 31. No capítulo 9, também no versículo 31, ele vai dizer a mesma coisa. E no capítulo 10, ele vai repetir novamente, no versículo 32 em diante. Perdão, 33. Vai acontecer isso comigo. E porque o Senhor dizia isso, Ele queria que os discípulos lembrassem, depois de tudo que acontecesse, que nada estava fora do controle dele. E que Jesus não estava sendo morto porque ele era um fraco, um rei fraco, sem poder. Ele estava sendo morto porque ele decidiu que ia ser morto. Ele estava se entregando. Ninguém toma a vida de Jesus. Ele mesmo se entrega. E os discípulos precisavam ver isso. Era necessário que os discípulos também entendessem o caminho que Jesus estava seguindo, porque os discípulos teriam que seguir logo em seguida. Lembra o que Jesus dizia? Quem quiser seguir-me, e ele vai dizer isso no capítulo 8, no versículo 34. Ele chama a multidão e os discípulos dizem: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Os discípulos precisavam entender que onde eles abririam mão de toda a sua arrogância, do seu orgulho, de achar que podiam fazer o ministério sozinhos, de achar que eles precisavam ter posições especiais no reino, que eles deveriam se apegar ao amor às riquezas, que eles deveriam querer o reconhecimento das pessoas, que as pessoas o tratassem bem. Não, Senhor, ele disse: não, está tudo errado. Isso é jeito de pensar deste mundo. Quando você pensa assim, você não cogita das coisas de Deus, mas cogita das coisas dos homens. E na hora que os discípulos vão tentar expulsar um demônio, eles não conseguem expulsar o demônio. O Senhor diz: olha, vocês só vão conseguir isso com uma vida de oração. Vocês precisam aprender a depender de mim. Jesus vai ensinar: você não precisa do reconhecimento das pessoas. Para de querer que as pessoas renunciem, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo, não queira que as pessoas reconheçam alguma coisa boa em você. Não precisa.
A única coisa boa que as pessoas precisam ver em você é o Senhor. Não precisam olhar e ficar admirados com você, quando podem olhar para você e ficar admirados com o Deus que está em você. É algo precioso, porque quando as pessoas começam a dizer: Dário, você é bonito, é raro. Mas imaginando que alguém diga isso, eu prefiro que alguém diga: Dário, eu vejo a beleza de Deus em você. Até porque é mais fácil ver isso do que a primeira coisa. O fato é que eu gostaria que as pessoas vissem Deus em mim, e não que elas gostassem de mim por causa de quem eu sou. Eu sei que é provável que você veio, porque você veio do mundo em que as pessoas repetem muito isso: eu quero que as pessoas gostem de mim por causa de quem eu sou. Mas não, queira que as pessoas gostem de você por causa do Cristo que está em você. Porque quando isso acontecer, às vezes o seu esposo, a sua esposa vai cometer alguma imoralidade sexual. E você vai dizer: eu perdoo você. Eu perdoo você. Não tem divórcio. Nesse casamento não tem divórcio. Por que não tem divórcio? Quando o meu cônjuge comete adultério, quando ele é um imoral sexual. Porque eu não espero dele que ele me honre. Eu não espero dela que ela me honre. Na medida em que eu decidi que ao seguir a Jesus eu ia negar-me a mim mesmo, tomar a minha cruz e ir com ele até o fim. Assim como Jesus fez. Caminhando com 12 discípulos que todos os dias viam diversos milagres sendo realizados. E durante os 16 capítulos eles estão com dificuldade de confiar e acreditar. E eles precisam ouvir do Senhor no último capítulo, no capítulo 16, no versículo 14. Ouvir do Senhor dizendo: como vocês têm um coração incrédulo e duro de coração. Como vocês são incrédulos e duros de coração. E o Senhor, embora tivesse o direito de ser honrado com a fé dos seus discípulos, suportou os discípulos durante todo o tempo que esteve aqui na terra. Mas nós, muitas vezes, e alguns casais, muitas vezes, se consideram tão valiosos, tão importantes, que não são capazes de perdoar a imoralidade sexual cometida pelo seu cônjuge. Ou ainda, são tão amantes das riquezas, que se o Senhor dissesse: vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres, não daria. Preferia não seguir o Senhor. Ou ainda, preferia pedir ao Senhor: Senhor, me coloque à direita do Senhor e o meu irmão à tua esquerda, para que eu possa governar juntamente contigo. Mas certamente ouviria do Senhor: aqui os governos dessa terra se preocupam em dominar. Mas quanto a vocês precisam ser como eu, que eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Isso é ser discípulo? Você quer ser um discípulo de Jesus? Precisa ir pelo mesmo caminho que Jesus foi. E por que o discipulado é tão importante para mim? Porque ao nos salvar, Cristo espera que a gente ande lado a lado com Ele. Não é a intenção de Jesus que Ele fique sentado lá no trono e você sentado numa cadeira de culto, só cumprindo os rituais, como os mestres da lei e os sacerdotes faziam. Não, eles, olha, discipulado, como a palavra sugere, é você ter um discipulado, e não distante. É você poder caminhar lado a lado com alguém, especialmente, caminhar lado a lado com o Senhor Jesus. Isso é ser um discípulo de Jesus. Eu queria sugerir que você não dissesse assim, não perguntasse assim para alguém: você já fez o seu MDD? Ou que você não dissesse: eu já fiz o meu MDD de hoje. Porque MDD quer dizer momento diário com Deus. Então eu tive um momento com Deus hoje. Eu tive um momento com Deus hoje. E esse momento começou quando eu acordei. Gastei 1 hora na presença do Senhor, porque eu amo orar, e eu amo meditar na sua palavra. Mas depois, aquele momento se estendeu, quando eu vi o café que estava sobre minha mesa. Aquele momento se estendeu, quando eu pedi ao Senhor para que fluísse através de mim, para abençoar a vida dos meus clientes e dos meus colegas de trabalho, dos meus colegas do colégio, com o meu professor.
com os meus alunos. Foi fluindo, e aquele momento diário com o Senhor foi se estendendo durante o dia. Porque discipulado é um relacionamento. Ser discípulo é ter um relacionamento com Jesus. Seguir Jesus. Por onde Ele caminhou. Para chegar até a glória, vai exigir de nós passar por veredas que negam os nossos desejos e vontades e nos fazem nos dispor a morrer por Cristo Jesus. Jesus terminou o Evangelho de Marcos sentado no trono. E haverá um dia que nós vamos sentar e vamos reinar com Ele em glória. Mas tenha calma, calma. Porque antes de chegar no trono, Jesus passou pela cruz. E nós vamos chegar no trono. Mas por enquanto, temos de estar dispostos a passar pela cruz. Eu queria sugerir que você trocasse a ideia do eu quero, logo eu busco o que eu quero. Trocasse por eu quero Cristo, logo eu busco a Cristo. E então você transformasse. Veja se você consegue entender isso na prática. Como é que funciona isso na prática? O que é natural é quando você chega do trabalho. Eu estou pensando numa coisa mais simples, mas chega do trabalho e você diz agora eu quero jantar. Essa é uma mentalidade normal e todo mundo vai pensar assim, eu quero jantar. Terminou meu trabalho, eu quero jantar. Que tal se você começasse a preencher isso com adoração e dissesse ao Senhor, depois do meu trabalho, a coisa que eu espero é que eu possa jantar, porque isso demonstra a tua providência sobre minha vida. Mas se eu chegar em casa e não tiver jantar, não importa, porque eu já tenho o Senhor e isso é suficiente para mim. Então o que eu mais quero é o Senhor e não o jantar. O que eu mais quero é o Senhor e não necessariamente um marido amável. O que eu mais quero é o Senhor e não necessariamente uma esposa que me dê atenção. O que eu quero é o Senhor, mais do que tudo. E se o Senhor decidir me abençoar com um marido que ame, com uma esposa que dá atenção, com filhos obedientes, com pais que proveem cuidado, se o Senhor quiser me abençoar isso, que bênção, eu vou louvar o Senhor também por isso. Mas se o Senhor disser que eu não vou ter isso, e eu não puder ter isso, eu nego a mim mesmo, eu tomo a cruz e adoro o Senhor do mesmo jeito. Adoro o Senhor do mesmo jeito. Você percebe, Dário, mas desse jeito eu não vou ser infeliz. Não, se você não fizer isso, você já vai ser infeliz. Porque vai ter dia que a janta não vai estar lá, vai ter dia que o marido não vai ser carinhoso, vai ter dia que a esposa não vai dar atenção para você, vai ter dia que os filhos vão desobedecer você, e se o seu coração não estiver disposto a negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz, nessa hora você sofre. Mas se você entende quem é aquele Jesus que foi expresso do capítulo 1 até o capítulo 8, com todos os milagres que Ele fez, com toda a grandeza demonstrada por Ele, e você se atrai por esse Senhor, para dizer assim, eu amo, Ele é a coisa que eu quero, é Ele que eu busco e não as outras coisas. Todos esses problemas, essas provações vão passar, e no meio delas, você vai ter uma alegria que as pessoas não entenderão, mas você sabe por que é. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Podemos viver assim, adorando o Senhor. Adorando o Senhor. Terminado o capítulo 10, começa o período de sacrifício do Senhor. E Jesus vai mostrar um padrão de discipulado em que a vida dele é oferecida como um sacrifício por toda a humanidade. E no primeiro momento, e para que isso aconteça, é necessário uma oposição por parte dos líderes judeus. Apesar de Jesus entrar em Jerusalém, ele entra em Jerusalém como uma expectativa do povo de que ele vai ser o rei político e militar que vai tomar ou vai tirar Israel das mãos do Império Romano. E começam a fazer declarações salmísticas de que bendito é o rei que vem em nome do Senhor. E fazem uma festa. Quando Jesus entra em Jerusalém, ele olha para o templo. No dia seguinte ele dá um recado, pessoal. Ele sai limpando o templo, derrubando
toda a bagunça de corrupção comercial e de troca de moeda que havia ali dentro. E ele diz, olha, Israel e esse templo aqui era para ser um lugar de adoração onde todas as nações da terra eram para vir adorar, mas vocês transformaram num covil de ladrões. Jesus começa a dizer assim para Israel e para os judeus, eu estou rejeitando vocês. A religião de vocês não serve mais para mim. Aquilo provoca os líderes judeus, eles começam a vir para cima, questionam a autoridade de Jesus. Com que autoridade o Senhor faz essas coisas? E Jesus diz, eu vou fazer outra pergunta e você me respondeu. Ele não responde a pergunta de Jesus, eles também não respondem, porque vocês não querem saber por que eu tenho autoridade, vocês não querem a minha autoridade. E eles questionam sobre a ressurreição. E Jesus então, cada resposta que ele ia dando, eram respostas que reprovavam a religião daqueles líderes. Eles questionam sobre os impostos, se deve dar imposto a César, e o Senhor de novo aproveita para reprová-los. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Até que aparece uma luz, parece que há um dos mestres da lei, que de fato tem algum interesse, e pergunta, Senhor, qual é o mais importante dos mandamentos? Senhor, diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma, todo entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E Jesus então diz, olha, vocês não entenderam nada. Lembram quando Davi diz, quando Davi fala a respeito de um Senhor, à medida que ele levanta-se para louvar o Senhor, e diz o Senhor ao meu Senhor, no capítulo 12, no versículo 36, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos meus pés. Jesus disse, olha, Davi, que é a pessoa que vocês mais respeitam, chamou a mim de Senhor. Eu estou acima de Davi. Vocês deveriam me adorar. Mas sabe o que vocês fazem? Vocês preferem viver uma religião falsa. E vocês, sacerdotes, vocês são capazes de explorar as viúvas, tirar o pouco dinheiro que elas têm. E aí Jesus então traz uma viúva para entregar uma oferta, para mostrar, pois elas fazem diferente de vocês. Enquanto vocês procuram explorá-las, o que sobra, 2 moedinhas, elas entregam para mim em adoração. Vocês deveriam aprender com as viúvas que vocês exploram. No capítulo 12, há uma parábola que mostra justamente isso. A parábola diz que um senhor tinha uma vinha, então ele manda alguém para prestar contas. Olha, eu vim pegar a parte que é do meu senhor, vocês têm o direito de trabalhar, vocês ficam com uma parte, mas outra parte do senhor. Mas aí eles maltratam aquele servo e mandam embora. O dono manda outro servo, eles fazem a mesma coisa, manda um terceiro servo, faz de novo, ele manda muitos servos, com todos eles fazem isso. Vou mandar o meu filho, talvez eles o respeitem, e ao filho fazem a mesma coisa. Matam um filho e jogam fora da cidade. E aquela cena, parecia Jesus dizendo assim, olha, quando vocês me botarem para fora da cidade e me matarem, vocês vão lembrar do que eu falei aqui, porque eu sei o que está na cabeça de vocês. Então você entende como Jesus foi contundente aqui nesses 2 capítulos? Os discípulos podiam naquela hora perceber que não seria fácil ser um seguidor de Jesus. O que essa oposição ensina para mim? Que se eu quiser ser fiel ao Senhor, eu vou provavelmente ter perdas na minha vida e vou ser rejeitado pelas pessoas. Eu lembro do João Alexandre, alguém me contou, eu não ouvi ele dizendo, João Alexandre, um cantor gordinho e tal, muita música bonita que a gente canta dele. E ele disse que uma vez alguém chegou para ele e disse assim, olha, eu admiro você, porque você não é como as outras pessoas. Quando você fala do evangelho para mim, eu não me sinto desconfortável. Ele disse isso ou alguma coisa parecida com isso. Naquela hora, João Alexandre agradeceu, não, obrigado, eu procuro ser simpático realmente. Mas ele disse que quando foi dormir, alguma coisa mexeu na cabeça dele, uma interrogação veio no coração dele. Será que foi um elogio? Se ao meu mestre rejeitaram, se opuseram a ele, é natural que as pessoas se sintam atraídas
por mim e me achem alguém agradável? Aquilo que estava na cabeça de João Alexandre, talvez não possa servir de um princípio. Você não deve esperar que todo mundo fique com raiva de você ou as pessoas odeiem você. Mas você começa a desconfiar quando não há oposição a você, quando não há rejeição a você. Começa a desconfiar quando as pessoas não tratam você como alguém que elas não gostam por causa de Cristo. Você deve começar a desconfiar porque provavelmente você não está sendo fiel ao Senhor. Porque se você for fiel ao Senhor, provavelmente você vai ser perseguido. Foi isso que o apóstolo Paulo falou. Provavelmente você vai ser perseguido, você vai perder alguma coisa. É provável que você seja expulso da família. É provável que você perca o emprego, porque vão querer fazer coisas que você não vai fazer por causa da palavra de Deus. É provável que você não ganhe muito dinheiro, porque alguns tipos de dinheiro ou formas de ganhar dinheiro dependem de você roubar ou ser corrupto. E você não vai querer, e você vai perder ou deixar de ganhar aquele dinheiro. Talvez você vai ficar solteiro, porque você não vai casar com um incrédulo. E vão aparecer incrédulos, filho do cão, que vão achar você a coisa mais bonita que existe. Eu quero casar com você. Você, no, I don't. E quando você disser não, talvez você vá perceber com o passar do tempo que não haverá um homem de Deus para pedir você, ou uma mulher de Deus que queira casar com você. E aí o que você vai fazer? Eu acho que eu preciso fazer algumas concessões para que eu me case. Você faria concessões? Ou escolheria ser fiel ao Senhor? Entende o Senhor dizendo como é importante a gente perceber essa oposição a Jesus? Porque a gente vai saber, esse mundo não vai gostar da gente. Esse mundo não vai nos admirar. O plano de Deus é revelado então para os discípulos no capítulo 13. E aqui a preocupação de Jesus com seus discípulos é que eles fiquem atentos. Prestem atenção na mensagem. Prestem atenção no que vai acontecer. Porque os discípulos, quando termina o capítulo 12, logo no início do capítulo 13, os discípulos, eles vão olhar para o templo e vão dizer: Senhor, olha que construção, olha que pedras enormes, que construção fantástica. O Senhor vai dizer: vocês estão olhando para o templo. Eu acabei de passar por lá, eu fiz um estardalhaço lá dentro. Eu acabei de mostrar para vocês, numa disputa com diversos grupos líderes religiosos judeus, de que essa vida religiosa deles não presta mais para mim. Eu não posso mais aceitar isso. E vocês estão olhando, pois sabem de uma coisa: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E então vem uma preocupação na cabeça dos discípulos: quando, Senhor? Quando vai acontecer isso aí? E como a gente vai saber? Quais são os sinais que vão mostrar que isso está acontecendo? Então, nos versículos 9, a partir do versículo 5 do capítulo 13, começa uma descrição do que o texto chama de o início das dores. Um caos na natureza, perseguições vindo de todas as direções, inclusive dentro da própria família. E aí no versículo 14, parece que tem um segundo momento em que um tal de sacrilégio terrível ocupa o lugar que deveria ser o lugar de adoração ao Senhor. E ali então, a perseguição se torna muito mais dura sobre os judeus. Muito mais dura sobre os judeus. E Jesus então começa a dizer: olha, torçam para que você não tenha mulher grávida na história, porque elas vão sofrer. É melhor vocês correrem para os montes, porque não vai ser fácil aquele tempo. E aquela tribulação, como é o termo utilizado no versículo 24, será tal que até o sol se escurecerá, a lua não dará mais luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. E é nessa hora que vai aparecer o Filho do Homem, diz o versículo 26, e ele vai enviar os seus anjos, reunindo os eleitos dos 4 ventos da terra, até os confins do céu. Aí será o dia da vitória final. O Senhor está dizendo para os discípulos: prestem atenção, queridos, prestem atenção, porque essas coisas que eu estou dizendo, para você ficar ligado, porque a qualquer hora isso pode acontecer.
E vocês precisam ficar alertas por 2 motivos básicos. Alertas porque vocês vão precisar viver uma vida fiel. E alertas porque vocês vão precisar pregar o Evangelho até lá. Vocês precisam continuar fiéis ao Senhor. Não podem abandonar a vida de santidade. E não pode parar de me servir. Pregar o Evangelho. Prega toda hora. Prega para todo mundo. Porque você não sabe quando é que isso acontece. Qual é o dia, Senhor? Qual é a hora? O Senhor vai dizer, esse dia e essa hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas todas essas coisas irão acontecer. Meus queridos, por que essa vigilância que o Senhor está dizendo precisa acontecer? Por que ela é importante para mim? É porque se Cristo vai retornar a qualquer momento, então vale a pena que hoje eu decida que eu não quero mais pecar. E se amanhã ele ainda não tiver voltado, amanhã de manhã eu vou dizer de novo, Senhor, hoje eu não quero pecar. E se no dia seguinte ele não tiver retornado, é naquele mesmo dia que você vai dizer, Senhor, hoje eu quero ser ainda mais santo, eu quero que o Senhor me purifique ainda mais. Eu quero vencer e eu quero eliminar da minha vida um monte de pecado que eu pratiquei ontem. E não só isso, cada vez que você encontrar com uma pessoa que não conhece o Evangelho, prega o Evangelho para ele, compartilhe o Evangelho com ele, até que ele venha. Não é isso que nós cantamos? Até que ele venha, até que ele venha. A deixa do capítulo 13 é para a morte de Jesus. Jesus é entregue numa situação de traição. Os líderes tinham medo de prender Jesus publicamente, então eles conversaram com Judas e disse, eu sei do momento em que ele vai estar sozinho, e lá vocês vão prender e as multidões não vão ver a prisão que vocês vão fazer. E ali ele é preso no jardim do Getsemane, é levado para o Sinédrio, e ali no pátio, Pedro passa por uma situação constrangedora, de negar Jesus 3 vezes, e quando o galo canta a segunda vez, Pedro se toca. Naquele dia que eu disse para Jesus que eu morreria por ele, ele sabia que eu não era de confiança. Sabe, às vezes a gente se empolga, né? Senhor, eu achei legal, uma das células decidiu fazer um desafio de não pecar mais. Não pecar mais. E aí eu fiquei assim preocupado, porque eita, esse negócio vai dar certo, esse povo não vai dar conta. Mas achei interessante, a visão que a célula teve, que foi mais equilibrada do que a visão que Pedro teve. Porque o pessoal dessa célula disse assim, se acontecer de eu pecar, eu vou começar de novo. E vou continuar dizendo, eu não vou pecar mais. Puxa vida, eu posso imaginar Deus sentado no trono, e olhando para esse pessoal, e ouvindo esse pessoal dizer, Senhor, por mim eu não peco mais. Mas se eu pecar, logo em seguida eu vou dizer de novo, eu não vou pecar mais. E vou repetir isso, até que eu consiga passar dias sem pecar. É possível? Romanos 6 diz que é possível. Romanos 6 diz que a gente só pega porque a gente quer. Jesus então vai para a cruz. E ali era o fim da missão dele, a morte sacrificial em resgate de muitos, como ele diz lá em Marcos capítulo 10. Em Marcos capítulo 15, no versículo 16, ele é levado, ele é entregue aos soldados, os soldados colocam uma coroa de espinho na cabeça deles, um manto de púrpura sobre ele, batem na cabeça dele, cospem nele, zombam dele, tratando ele como... na cabeça deles, já que a acusação é que ele é rei dos judeus, então vamos tirar a onda da cara dele. E aí às 9 horas da manhã, ele é colocado, ele é pendurado numa cruz, e ali fica até às 3 horas da tarde. Às 3 horas da tarde, ele passa por uma experiência terrível. O pacote de pecados da humanidade cai toda sobre ele. E quando cai sobre ele, o pai vira as costas. Ele diz, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E ele grita 2 vezes. E depois do segundo grito,
E ali, há um centurião olhando para ele. E disse, mas como? Quando as pessoas morrem na cruz, elas não gritam, porque elas não têm mais oxigênio dentro do pulmão. O pulmão está se acabando, eles morrem asfixiados. Como ele consegue gritar, não uma só vez, mas como é que ele consegue gritar 2 vezes, e depois ele diz, Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito, completamente diferente de todas as crucificações que aquele centurião tinha visto, em que as pessoas vão desfalecendo, até desaparecer a vida de dentro delas. Mas esse foi diferente, porque esse ele determinou a hora que iria morrer. Esse parecia que tinha caprichado, dizer assim, 15 horas, quando é 3 horas da tarde eu morro. Não vão me matar, eu vou entregar minha vida ao Pai. E quando o centurião viu aquilo tudo, ele disse, certamente esse homem era o Filho de Deus, porque eu nunca vi o que eu vi hoje à tarde aqui. Eu acredito que as trevas que cobriram toda a região devem ter causado impacto naquele centurião. E Jesus termina a sua missão subindo ao céu, indo para a presença de Deus, sentando no seu trono. E ali ele consuma a sua vitória sobre o pecado. E por que essa vitória é importante para mim? Lembra que Jesus falou, se alguém quiser seguir, precisa fazer o quê? Negar-se a si mesmo e tomar a cruz? Me diga, quem não conhece o Senhor consegue fazer isso? Você não considera que se alguém fizer isso, isso é um completo milagre? Porque você conhece seu coração, você sabe seu coração e você sabe que tem dificuldade de negar-se a si mesmo e tem dificuldade de admitir que vale a pena morrer por causa de Jesus. Sabe quando é que isso acontece? Quando Jesus vai para a cruz, nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos regenerados, criados uma nova criatura. E essa nova criatura, ela não tem mais a culpa do pecado sobre ela. Ela não tem mais o controle do pecado sobre ela. E por causa disso, os seus discípulos podem negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus. Por causa do que Cristo fez lá na cruz. Aquela vitória é fantástica, porque eu hoje posso dizer não para o pecado. Quem não tem Jesus não consegue dizer isso. Eles pecarão. Inevitavelmente eles pecarão. Mas eu, Dário, só peco se eu quiser. Porque eu recebi poder do Senhor para dizer não para as tentações que vêm sobre a minha vida. Ainda me sinto empolgado em pensar que o caminho que o Senhor traçou para o céu é um caminho de serviço e ministério. Eu gosto muito das músicas que me fazem contemplar o Senhor. Diversos momentos de oração que eu tenho são momentos em que eu simplesmente contemplo o Senhor e falo do meu amor por Ele, da minha admiração por Ele. Mas Marcos diz assim, não é só isso. O teu tempo com o Senhor tem que fazer você disparar servindo a Ele. Estávamos conversando com os pastores essa semana. E nós chegamos à conclusão que há 2 erros que podemos cometer por causa de piedade. Gastar todo o nosso tempo contemplando o Senhor com oração, meditação na palavra, sem fazer nada. E gastar todo o nosso tempo fazendo um monte de coisas para o Senhor, sem ter tempo na presença do Senhor, com oração e meditação na palavra. Qual é o equilíbrio? Faça as 2 coisas. Não fique só contemplando, não fique só correndo por causa de Cristo. Contemple o Senhor, ore ao Senhor, medite na palavra, aprenda, mude sua vida, mude seu coração, mas saia servindo também ao Senhor, discipulando pessoas, cuidando de pessoas, pregando o Evangelho, tendo comunhão com as pessoas. Porque Jesus, e essa é a conclusão, Jesus serviu como Messias e Deus. E nós tínhamos profecias, milagres e testemunhos que confirmaram isso. Que a sua vida, a renúncia de Jesus e a entrega deles à morte, a entrega dele à morte, é um exemplo de vida para mim como discípulo do Senhor. Muitos vão rejeitá-lo e muitos se opuserão a ele. Assim também farão conosco. Rejeitarão a nós. Pode ver o slide seguinte. Pode passar esse que eu já estou ganhando tempo. Pode passar novamente. Ok.
Queridos, fiquemos atentos para buscar uma vida dedicada ao Senhor de oração e de santidade, esperando assim a vida do Senhor, nos dedicando ao serviço. Porque depois de servirmos a Ele, e mesmo que nós soframos por causa dEle, e mesmo que sejamos rejeitados por causa dEle, no futuro sentaremos no trono e reinaremos com Ele. Como você pode experimentar o Evangelho de Marcos na sua vida? Você estaria disposto a amar o meu Senhor, o meu Mestre, e amar as pessoas mais do que você ama a si mesmo? Você estaria disposto a negar os seus sonhos e as suas vontades porque achou em Cristo algo muito mais precioso para buscar? Você estaria disposto a perder tudo, até a vida, por amor ao Rei que se fez servo? Feche os seus olhos, por favor. O que Deus está falando com você? Quando você entregou sua vida para Cristo Jesus, você entendeu que estava sendo chamado para ser um discípulo e que isso envolveria negar-se a si mesmo, tomar a cruz e ser um servo. Servir as pessoas, servir seu marido, servir sua esposa, servir seus filhos, servir seus colegas do trabalho, do colégio, servir os teus irmãos da célula, servir os teus irmãos aqui na igreja com seus dons. Você entendeu que a palavra que ia mais ressoar na tua vida era servir, 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 servir? É assim que você está vivendo? Ou Deus está te dizendo assim, olha, você pode experimentar coisas muito mais intensas comigo, porque você recebeu poder quando desceu sobre você o Espírito Santo, para que você fosse minha testemunha. Alguém aqui entende que precisa tomar a decisão de ser um discípulo de Cristo Jesus? Não, estou falando de você que tem assim, não, cara, eu acho que eu não estava entendendo esse negócio, mas agora eu estou entendendo o que quer dizer isso, e é isso que eu quero fazer, amém, louvado seja Deus. Mas é isso. Se você está me assistindo pela internet, talvez você queira escrever algo no chat, e dizer assim, eu quero ser um discípulo de Jesus, eu quero ser um discípulo, eu estou entregando a minha vida, renunciando a mim mesmo, disposto a morrer pelo meu mestre, assim como aqueles 5 rapazes decidiram morrer, literalmente, porque eles não tinham medo de perder aquilo que eles não tinham condição de reter. Eles decidiram ganhar aquilo que eles nunca iriam perder. Ó Senhor, eu peço ao Senhor que continue falando no nosso coração, que sejamos revestidos dessa paixão intensa pelo Senhor, desse reconhecimento que tua grandeza é tamanha, que vale a pena renunciar a tudo e morrer por causa de ti. Minha oração, Pai, é por causa do teu nome ser precioso, nome no qual eu oro. Amém, amém, amém.